Agora, se você não tem um alvo, simplesmente tanto importa o que acontece. Tanto importa o que há. Em Provérbios 7, nós lemos de um jovem rico, de um jovem cuja advertência Provérbios traz a ele, dizendo assim no verso 7, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo. O que é simples? É alguém literalmente que é uma porta aberta. Ele simplesmente pode entrar qualquer coisa. Não importa o quê. Alguém simples é alguém que realmente não há uma tramela, uma fechadura, que diga o que deve ou o que não deve entrar, que determine o que deve ou o que não deve ser feito. A pessoa simples, ela considera que tanto faz para onde ela está indo, tanto faz o alvo que ela vai atingir. Ela simplesmente já considera que não vale a pena ter um alvo. Então ela anda como uma porta aberta. O que entrar, entrou. O que vir, veio. E tanto faz, não há critério nenhum. Não há realmente nada que diga se aquilo que está entrando na vida dela é bom ou não. É assim alguém simples. O texto é claro ao dizer, vi entre os simples. Um moço falto de quê? De juízo. Exatamente isso. O simples não tem juízo quanto àquilo que ele faz. Então, tanto faz onde chega. Não tem como medir o progresso. Ele também não está medindo o que está entrando, o que está saindo. Literalmente, ele não faz contabilidade dos seus atos. Então, aquela porta aberta, passar por ela, está bom. É assim. Quando você tem um alvo, você é criterioso sobre o que passa pela porta. Quando você tem propósitos, você é muito criterioso, você não é simples, você é sábio. O sábio, ele mantém a porta trancada, para que entre aquilo que realmente faz parte do propósito da vida dele. Talvez alguns pensem que nós somos tão hiperespirituais que não carecemos de nada disso. Mas o que nós devemos concluir é que todo aquele que não tem um alvo se torna um alvo. Esse é o problema. Você não tem um alvo, então você é um alvo de alguém. Você não tem um propósito, então você é o propósito de alguém. E esse alguém, antes de tudo, é o próprio Satanás. Se você não tem um propósito para 2024, Satanás já tem para você. Se você não tem um alvo a atingir em 2024, Satanás teve para 2020, 2021, 2022, 2023, que está terminando, e ele já tem algo programado para 2024. Se você não se importa com alvos, ele se importa. Ele sabe onde que ele quer chegar na sua vida. Ele sabe quais são os pilares que ele quer derrubar na sua vida. Se você não tem um alvo, antes de tudo, não se esqueça que você é um alvo de Satanás. Sendo um alvo de Satanás, você também é um alvo das seitas. Domingo de manhã nós estamos estudando seitas e igrejas pseudo-cristãs. No meu portão, há poucos dias atrás, bateu uma senhora com uma criança, uma menininha, devia ter aí entre 8 e 9 anos. Ela estendeu, antes de estender o folheto para mim, ela disse assim, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, posso? Eu disse, claro, faça. O senhor acha que o mundo vai piorar ou vai melhorar? E eu falei para ela, para a criança, não é? Até com dó de responder para uma criança, eu disse, eu acredito que o mundo vai piorar, isso que a Bíblia me ensina. Sabe o que ela fez? Ela começou a citar textos do Velho Testamento sobre o milênio. Você já percebeu que é uma testemunha de Jeová, dizendo como o mundo vai melhorar daqui para frente. Como o mundo vai se tornar bom. Se você não percebeu, agora a nossa igreja está cercada pelas 3 principais seitas que tem na nossa cidade. O Adventismo, o Mormonismo e as Testemunhas de Jeová. Aqui no nosso setor, eles literalmente nos cercaram. E todos os dias que eu vou levar os meus filhos para a escola, antes das 7 da manhã, eles já estão na rua. Eu volto 7h10, 7h15, já venho para a igreja, e eles já estão passando aqui na frente 7 horas da manhã. Nós somos alvos deles. Nós literalmente nos tornamos, essa igreja se tornou alvo dessas seitas. Se nós não tivermos um alvo claro, nós temos que entender que nós somos o alvo deles. Nós somos o propósito deles. Então, isso demonstra
a importância de termos o alvo correto. E mais do que isso, a tragédia de estabelecer o alvo errado. Pior que não ter um alvo é estabelecer um propósito errado. Pior do que não planejar certo, realmente é planejar uma forma que você estabeleça um alvo errado. E Lucas 12 nos chama a atenção, versos 18 e 19 sobre isso. Ele diz assim: um homem diz, não é, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Você notou como é perigoso estabelecer um alvo errado? Qual é o problema desse homem? Ele está dizendo a própria alma dele, a alma que não lhe pertence. Ele está tratando com coisas que não pertencem a ele. E o grande mal de um alvo errado é exatamente lidar com coisas que não nos pertencem. Quando você estabelece alvos sem a noção que amanhã você pode não estar aqui, você já está falhando. Quando você estabelece alvos que não levam em conta que a morte ou o arrebatamento podem tirar você deste mundo ainda hoje, você não está pensando em todas as coisas. Ou seja, esse homem simplesmente não levou nada disso em conta, e isso demonstra três coisas. Primeiro, um coração corrompido. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Eu li, e é interessante como isso tem se proliferado. Nessas mídias sociais, cada um quer estabelecer o seu pensamento e a sua sabedoria. E alguém escreveu assim, eu li: na dúvida, siga o seu coração. Tolo. É isso que a Bíblia diz. Na dúvida, siga o seu coração. A Bíblia está dizendo, enganoso é o coração. Ou seja, pior do que não ter alvo é estabelecer um alvo baseado no seu coração pecaminoso. O seu coração pecaminoso vai querer algo que agrade ele, e não a Deus. Além disso, uma concupiscência carnal. Tiago 1,14 diz, cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Ou seja, estabelecer um alvo de acordo com os seus desejos é loucura. Estabelecer um propósito para a sua vida de acordo com o desejo da sua alma é suicídio. Por quê? Porque você está matando a si mesmo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E esse versículo, em Romanos 6,23, não é evangelístico. Não, ele não é para incrédulos, ele é para nós. Ele está dizendo que o pecado nos alimenta de morte. Então, não escolha servir ao pecado. Ele vai alimentar a sua vida de morte. Se você está fazendo as coisas, escolhendo os seus alvos, de acordo com os seus desejos pecaminosos, ele vai alimentar de morte a sua vida. Além disso, pode ter o problema da consciência cauterizada, insensível. É o que Paulo diz em 1 Timóteo 4, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eu tenho um machucado aqui na mão. Eu não vou permitir que você faça isso, mas se eu pego uma agulha, alguma coisa e cravo aqui, não dói. Eu queimei e cauterizou. Então ele é insensível. Assim é a consciência. Você não pode confiar na sua consciência, porque você pode tê-la tornado insensível, sem perceber o problema dos erros que você está cometendo. Então, tenha cuidado com isso. Estabeleça alvos, mas estabeleça alvos com um padrão definido, e só tem um padrão definido, que é a palavra de Deus. Não é o nosso coração, não é a nossa consciência, não é os desejos da nossa carne, não é nada disso. A grande dificuldade disso é que quando nós escolhemos alvos de acordo com o nosso coração, isso nos agrada. E se a coisa não dá certo, nós temos uma desculpa. O problema de escolher alvos, segundo a palavra de Deus, é que nós escolhemos alvos, então nós adotamos alvos que não agradam o nosso coração, que não agradam a nossa mente e que não agradam a nossa concupiscência. E os quais você vai saber muito bem se você falhou ou não em atingi-los. E é isso que eu quero demonstrar-lhe agora. Por que estabelecer alvos bíblicos? Primeiro, para demonstrar com clareza quais minhas prioridades.
não deixando dúvida sobre quem eu sou, o meu testemunho, e reconhecendo o que meu Deus espera de mim. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Quando você estabelece alvos bíblicos, você está dizendo a qual senhor sua vida serve. Quando você estabelece alvos bíblicos, você está dizendo quem realmente tem autoridade sobre a sua vida. Eu não quero entrar na sua mente, mas eu vou estabelecer algumas coisas aqui. Quantos finais de semana nós temos no ano? 52. Então isso quer dizer que, juntando o culto da manhã e da noite, vamos cuidar da matemática agora. Quantos cultos de domingo nós temos no ano? 104. É muito ou é pouco? São 365 dias, nós temos 52 dias onde nós temos 2 cultos. Você já pensou em estabelecer o alvo de não faltar nenhum desses cultos? Ou se você não está em Goiânia, nas suas viagens, você pesquisar primeiro se o lugar que você está indo visitar tem uma boa igreja, para que mesmo que você não venha na sua igreja, você vá a uma boa igreja assistir os cultos. Tem tanto lugar bacana de você viajar, onde existem boas igrejas. E talvez, se não há realmente uma boa igreja no lugar que você está viajando, de ter um horário específico para reunir a sua família e ter o culto, vocês como família, enquanto estão viajando. Isso quer dizer que durante 52 domingos no ano, eu não esqueço do meu Deus. Ou seja, você estabelece um alvo que serve como um testemunho da sua fé, primeiro para quem? Para os seus filhos. Exatamente isso. Os meus filhos estavam comentando comigo, antes agora do culto de domingo, eles disseram assim: nós nunca passamos na nossa vida um domingo, um dia de Natal longe da igreja. Mas nunca passamos. Nunca aconteceu conosco. Desde que eles nasceram, e antes que eles nascessem, tanto eu quanto a Keila, nós nunca passamos um dia de Natal fora da igreja. Jamais. Isso não significa que nós não temos familiares. Temos. Mas nós priorizamos o quê? A igreja. E eles foram me lembrar exatamente isso. A gente nunca descobriu o que é um dia de Natal longe da igreja, e nem vai descobrir. Ou seja, enquanto a gente puder, nós pais, fazermos isso para eles, eles não vão saber o que é um dia de Natal longe da igreja. Então, se você estabelece coisas assim, você vai testemunhando aos seus filhos e às pessoas que lhe conhecem o que Deus espera de você. Lembra das 5 prioridades da nossa igreja? Qual é a primeira? Gente, Deus, depois, família, sua família, depois, note que a família vem primeiro que a igreja. A sua família, você, esposa e filhos. Depois de igreja, o trabalho, depois de trabalho, o lazer. A gente nunca inverte isso. Então, quando eu estabeleço alvos diante disso, eu estou testemunhando as pessoas que me conhecem, ao Deus que eu sirvo e reconhecendo o que meu Deus espera de mim. Da mesma forma, eu estou certificando-me que eu não estou sendo omisso a alguma responsabilidade, reconhecendo que prestarei contas a Deus por minha administração. 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós vamos dar contas das nossas ações. Quando nós chegarmos diante de Deus, e eu converso com crentes que imaginam isso de todas as formas, não é? Alguns me perguntam assim: pastor, lá no dia do grande bema de Cristo, do grande tribunal de Cristo, vai ter um grande telão, aonde vai passar tudo isso que eu fiz na minha vida. Não, gente, não vá tão longe assim na sua imaginação. Quando diz provado pelo fogo, é literalmente passando por dentro do fogo. O que interessa não é mostrar no telão as suas obras. O que interessa é, depois que você passa pelo fogo, o que sobrou. E o que sobrou realmente é o próprio brilho da glória de Cristo. O que é o nosso galardão? É o brilho de Cristo em nós. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E depois ele diz em Mateus, e diz isso em João 8,12, para depois em Mateus dizer: vós sois a luz do mundo. Nós vamos brilhar conforme nós servimos a Cristo. Então, isso é importante de ser dito, para que eu me certifique que eu não estou sendo omisso nisso. Eu vou um dia prestar contas a Deus pelas minhas atitudes. Então, eu quero glorificar o meu Salvador. Em terceiro lugar,
Porque uma vez que estabeleço o alvo, isso me coloca na dependência de Deus para atingi-lo. Eu acho que você já provou disso. No Ministério Tribo de Israel, nós temos um alvo de todos os sábados servirmos a Deus no evangelismo de porta em porta, e atualmente, nesse último ano e no próximo, nós estamos ali no Jardim Cerrado, batendo de porta em porta. Está cada vez mais difícil. Está cada vez mais duro. Agora as pessoas já nos conhecem. Menos portas se abrem. Quando nós fizemos esse trabalho aqui na redondeza da igreja, nós somos maltratados de muitas formas, ameaçados. Muitos de nós foram ameaçados, aqui no nosso bairro. Agora que nós estamos 1 ano já no Jardim Cerrado e as pessoas já sabem quem somos, elas fazem de conta que não estão em casa, ou algumas delas abrem a porta para nos dizer que nós não somos bem-vindos. Se antes, de cada 5 portas, uma se abria, hoje, se uma se abrir de 10, nós estamos contentes. Teve um dia em Aparecida de Goiânia, eu acho que era eu e o irmão Clóvis, nós andamos, as horas todas que nós andávamos, estávamos lá em Aparecida trabalhando, não se abriu uma porta. A porta que se abriu foi a última. A última porta estava vencendo o horário, quando alguém aceitou ouvir do Evangelho. O que eu digo com isso? Quando você estabelece um alvo, nós temos provado isso no evangelismo aqui na igreja, Satanás se levanta para que você não atinja o alvo. Pergunte para os irmãos de tribo de Israel como é o sábado deles. É terrível. Nós queremos estar 14h30 aqui na frente da igreja para sairmos para o evangelismo. Voltamos em torno de 18 horas. Todo sábado acontece alguma coisa. Todo sábado tem alguma coisa para impedir que algum de nós vá. São poucos os dias que a gente consegue levar a equipe inteira. E o que nós percebemos nisso? Nós temos um alvo, nós estabelecemos um alvo e Satanás estabeleceu o dele. Nós estabelecemos um alvo de servir a Deus dessa forma e Satanás estabeleceu o alvo de nos impedir. Então não estranhe quando está difícil de cumprir o alvo. Satanás sabe que você estabeleceu o seu alvo. Ele estabeleceu o dele. E, finalmente, para que minha palavra obrigatoriamente seja sim, sim, não, não. Exatamente isso. Para que a minha palavra seja realmente dita com certeza. Este é o meu alvo, essas são as estratégias para cumprir o meu alvo. Tiago 5,12 fala isso. Sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Qual o seu alvo para 2024? Esse. Pronto. Estabeleça com certeza. Seja conciso. É esse alvo. Por exemplo, você estabeleceu o alvo de ler quantas vezes a Bíblia inteira no próximo ano? E agora eu falei o que não devia, né? Que história é essa de ler quantas vezes? Você sabia que tem irmãos aqui na igreja que leem a Bíblia a cada 4 meses? Foi o máximo também que eu consegui. Eu nunca consegui baixar esse tempo. 4 meses para ler a Bíblia inteira. Não sei se alguém já conseguiu em 3 meses, mas a média, quando você lê numa abundância de 10 a 11 capítulos por dia, você vai ler mais ou menos numa média de 4 meses. Mas pelo menos você estabeleceu de ler a Bíblia inteira durante os 12 meses de 2024. Ou seja, seja sincero, por quê? Para que seja sim, sim, não, não. Você atingiu? Sim ou não? Apenas isso. O pastor da nossa igreja no Sul, nós sempre fazíamos um retiro no final do ano. Então ele começava a ler a Bíblia 1º de janeiro no nosso retiro. E ele terminava de ler 31 de dezembro no mesmo lugar, todos os anos. Então, praticamente, nós acompanhávamos o final da leitura dele. Ele sempre testemunhava isso a nós. Eu nunca havia deixado de fazer isso. Estabeleça um alvo para que você possa dizer se você atingiu ou não. Por exemplo, você já estabeleceu o alvo de ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo no ano? Uma só. Não vou dizer ganhar. De testemunhar de Cristo, pregar o plano de salvação a uma pessoa por mês no ano, seriam apenas 12 pessoas. Estabeleça o seu alvo de acordo com a sua capacidade, com as suas circunstâncias, e seja fiel nele.
E eu quero terminar falando de Josué, estabelecendo as bênçãos de nós termos alvos certos. Josué 24:15 diz claramente, no final do versículo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse era o alvo dele. E a base que Josué usou para declarar isso realmente era algo muito firme. A primeira coisa que a gente vê no alvo de Josué é que ele não era um pessimista. Você nota, por exemplo, um pouquinho antes, quando em Números 13, as pessoas que foram, os homens que foram espiar a terra, infamaram a terra que tinham espiado. Lembra disso? 10 dos 12 espias falaram mal. Josué não acompanhou esse pessimismo. Notem o que é dito em Números 14. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Acima de tudo, Josué não era pessimista. O que adianta estabelecer um alvo? Olha o mundo do jeito que está. Não olhe para as coisas assim. E segundo, ele testemunhou a experiência de Moisés e substituiu ele. Deuteronômio 31 diz, e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse, esforça-te, anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Ele tinha visto o que Deus fez por Moisés, e ele sabia que Deus também faria por ele. Lembra das coisas que Deus já fez por você. Lembra das coisas que Deus já fez pelas pessoas da sua família. Eu estava conversando com um familiar meu há poucos dias, e nós estávamos falando sobre como é difícil alguns dos nossos parentes virem a Cristo. Nós estávamos nominando alguns dos nossos familiares, dizendo, será que fulano vai se converter antes de partir desse mundo? Ele é tão duro, tão duro. E era eu e uma prima minha, trocando experiências nisso, eu disse para ela, olha, depois que Deus salvou o meu pai, eu não duvido que Deus possa fazer nada. E o meu pai e o pai dela eram muito amigos, só para que não servia, né? E ela disse assim, olha, a mesma coisa, se Deus salvou o meu pai, ela disse, Deus pode salvar qualquer um de nós, dos nossos demais familiares. Ou seja, testemunhamos o que Deus tem feito e seguimos à frente. Em Números 27 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Josué era um homem cheio do Espírito. Seja esse o seu alvo em 2024. Ele foi dependente de Deus para realizar a obra que Deus mandou a ele fazer. Observa, Josué 1,6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Qual foi a ordem de Deus aqui? O que ele faria? Faria o quê? Faria Israel entrar na terra e herdar a terra. Como é que eles herdariam a terra? Guerra. Teve que fazer guerra. Ele diz, esforça-te, tem bom ânimo para a guerra. Mas olha agora o verso 7. Tão somente esforça-te, tem o quê? Agora não é mais bom ânimo, é o quê? Muito bom ânimo. Não para a guerra, mas preste atenção. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Para o seu trabalho, que sustenta a sua família, você tem que ter bom ânimo. Para os compromissos mensais, seus financeiros, você tem que ter bom ânimo. Para os compromissos na faculdade, no trabalho, na escola, você tem que ter bom ânimo. Para as coisas de Deus, você tem que ter muito bom ânimo. É muito mais. Você coloca muito mais força nas coisas de Deus do que você coloca nas coisas seculares. Para fazer a guerra, para invadir aquele lugar e tomar aquele lugar, bom ânimo. Para cumprir a palavra de Deus, muito bom ânimo. É assim. É assim que Deus quer de nós. Para os alvos seculares, bom ânimo. Talvez você tenha um alvo. Comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma faculdade, qualquer coisa. Bom ânimo. Para ser cheio do Espírito. Muito bom ânimo. Para ganhar almas para Cristo. Muito bom ânimo. Para não faltar nenhum culto. Muito bom ânimo. Para ler a Bíblia inteira num ano ou em 4 meses. Muito bom ânimo. Para ser uma boa testemunha de Cristo no seu lar. Muito bom ânimo. Para ser um esposo ou uma esposa, de acordo com a palavra de Deus, muito bom ânimo. É assim. Para as coisas deste mundo, bom ânimo.
para as coisas eternas, menos que muito bom ânimo, nós não conseguiremos. Priorize as coisas de Deus. Tenha alvos claros diante de você. Estamos propondo aos irmãos em 2024 esses 3 alvos. Que tenhamos discernimento espiritual diante das coisas que estão diante de nós. Que façamos um investimento eterno nas coisas de Deus. E que priorizemos relacionamentos saudáveis dentro da nossa família e dentro da nossa igreja. Se o Senhor permitir, no domingo, nós vamos falar sobre eles e colocar essas questões diante do nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e agradecer ao nosso Deus.